Olá, meus amigos e minhas amigas. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Estou muito feliz de estar aqui novamente compartilhando algo da palavra de Deus com vocês. Já de antemão, aviso que é um pensar, é uma perspectiva humana e ninguém aqui é detentor do saber. Não se tem a verdade absoluta, mas é uma perspectiva bíblica, né, por um ser humano e pode haver erros, tá? E eu convido você a comentar, a dialogar e interagir comigo a respeito desse vídeo, pois é muito interessante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sino de notificações e, se assim curtir, deixe seu like aí para ajudar o crescimento do canal. E, ainda assim, como é importante, compartilhe com seus amigos, com seus allegados, se assim for interessante. Eu vou trazer uma mensagem, né, uma referência bíblica para nós, que se encontra na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27, e vou trazer umas perspectivas a respeito desses versículos, né, que eu achei muito interessante para você que é cristão. Tá? E o texto está titulado como Viver a Palavra de Deus. Como viver a Palavra de Deus? Aqui vem discriminando mais ou menos, né? Mais ou menos não, vem descrevendo como devemos viver a palavra de Deus. Até porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, né? Então é isso aí que devemos cumprir para assim fazermos a vontade de Deus, né? E cumprirmos o seu querer. Vamos lá, irmãos. Vou compartilhar aqui com vocês. Se você tiver acesso à Bíblia, né, leia aí, abra a sua Bíblia. E se não, posteriormente pode estar fazendo isso. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Eita, aí começa, né? Tardio para falar, tardio para se irar, né? Então aqui a gente já vê um aprendizado muito profundo, dizendo para aqueles desesperados em querer falar, em querer abrir a boca, em querer falar o que tem que falar, o que acha que deve ser falado. Calma, né? Se algum de vocês tem passado por isso, eu digo calma. Não é dessa forma. O que a palavra de Deus vem dizendo aqui? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Ouça primeiro, depois argumente, se assim for dado a oportunidade. Seja pronto para ouvir. Tarde para falar e tarde para irar-se. O engraçado é que quando, nesse propósito aqui, no que tange a esta mensagem, quando a pessoa se ira é porque não se dá a oportunidade de falar. A pessoa está ali naquela angústia, não, eu quero falar, mas ninguém me dá a oportunidade, então eu vou falar e acaba se irando. Então são duas vertentes aí que provoca por não ouvir, mas sim somente querer falar, né? Então, vamos ouvir primeiro qual o propósito, qual a linha de pensamento, o que a pessoa, o que o próximo quer abordar, né? Qual o intuito. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, versículo 20, né? Aí já incrementa, endossa, né, mais um pouco sobre a última frase aí do versículo anterior, tardio para se irar, né? Porque a ira não traz proveito nenhum no meio social religioso, na comunidade de fé, na congregação, na igreja, no templo religioso, como quiser chamar, né? Não traz, porque a ira ela vai trazer discórdia, vai trazer briga e pode trazer escândalos. E isso é muito negativo. É muito negativo para a igreja, né? A igreja ela é um espelho para
a sociedade. Então ela tem que dar exemplo e não trazer escândalos, tá certo? Versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia. Ou seja, está dizendo aqui, rejeite sentimentos que venham provocar desordem, né? Venha provocar a corrupção, venha provocar a divisão da comunhão, da koinonia ali do povo, né? Entre a congregação. Recebei com mansidão as palavras em vós enxertadas. Isto é, está dizendo, receba essas palavras, porque produzirão benefícios para você. Pelo contrário, produzirão prejuízos, né? Sendo mais simples aqui. A qual pode salvar as vossas vidas. Então, qual o salário do pecado? É a morte. Pelo que está dizendo aqui, podemos entender um pouco. Se você negar as instruções que vão te trazer bem, qual é o outro fruto que vai trazer para você? Existe o fruto bom e o mal. Se você não aceita o bom, você vai receber o mal, né? Por quê? A qual pode salvar as vossas vidas? Ou seja, são conselhos, né? São conselhos inspirados, vindo de Deus para nossas vidas, para a vossa vida, para que você venha andar bem nos caminhos do Senhor e, consequentemente, andar errante. Não venha andar errante nos caminhos e assim perder a fé, né? Vamos lá, prosseguindo. 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse aqui é uma grande reflexão, um confronto, uma afronta, né, a mim e a você, que tem o conhecimento disso. Temos o conhecimento da palavra, mas nós cumprimos essa palavra? Sede cumpridores. Você não já conhece? Então cumpra. Porque, como diz, pregar é muito fácil. Falar é muito fácil, palestrar é muito fácil. Cumprir, o cumprimento, a execução ali literal da palavra, o que ela quer nos trazer, obviamente, nos ensinar, é difícil porque vai atingir a nossa carne, vai atingir a nossa vontade, nós vai ter que abrir mão, vai ter que tirar a nossa vontade de nós mesmos, de querer estar ali naquela comodidade, naquele comodismo, ou aquela prática que já se tornou parte da nossa vida. Então, isso deve ser arrancado. E se assim não fizermos, estaremos enganando a nós mesmos. O que eu estou fazendo? Eu estou falando, mas eu não pratico nada disso. Eu estou enganando a mim mesmo, né? Então é algo que é um espelho diante de nós mesmos. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Aí, né? Já fui até mais antecipei a palavra, né? No caso aqui. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem. Existem duas vertentes, na minha perspectiva, sobre membresia de igreja. Existe um membro novo e existe um membro antigo. Do membro novo, não é que a gente vai aceitar isso, mas tem uma flexibilidade melhor quanto ao membro novo, porque ele está se habituando, conhecendo, crescendo na fé. Diferente daquele que é antigo. E ele somente ouve e não pratica. Ou seja, está entrando no ouvido e saindo no outro. Né? E não é dessa forma. Está se enganando a si mesmo, está perdendo tempo. Né? E Cristo, ele quer pessoas com o coração aberto, com o coração sincero diante dele, não que estejam de aparência. Né? 24.
porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. É tão fácil, ouve a palavra, mas, opa, esqueci, rapaz, não lembro, parece que até que se faz de bobo, né? É engraçado, esses casos acontecem, tá? Isso não é questão de julgar, tá? Quero deixar bem claro aqui que isso aqui é a palavra nos ensinando, então eu estou trazendo uma reflexão que não é a verdade absoluta, tá? Para uma prática, uma vivência para nossas vidas, que venha cooperar para o bem e não para o mal, tá certo? Porque se contempla a si mesmo e vai e logo se esquece de como era. Por que, que eu consigo abordar algumas situações aqui? Porque eu tenho um certo tempo de evangelho e eu convivo com pessoas há muito tempo nesse quesito e já presenciei diversas vezes, né, comportamentos, ações, né, pensamentos do tipo. Prosseguindo, irmãos. 25. Aqueles, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Muito bom, muito interessante. Essa é a identidade da igreja. Quando eu falo igreja aqui, agora, nessa abordagem, eu falo igreja eu e você, não templo físico ao qual se reúnem para louvar a Deus. Eu e você. Tem duas vertentes. Tem a igreja eu e o templo, a instituição religiosa. Infelizmente, não vou generalizar, mas hoje muitas instituições religiosas não fazem seu papel de ação social, de ajudar o oprimido, o faminto, o doente. Não fazem. É muito difícil. É contado a dedo igrejas que fazem isso, templos religiosos que fazem isso. Agora, eu como igreja, você como igreja, coloco uma pergunta. Você, eu, temos feito nosso papel quanto a isso? Alguém que bate na sua porta, pede um alimento, pede uma ajuda, pede um pão, o que você tem feito? Você tem ajudado? Ou você tem cuspido? Ou você tem pisado? Ou você tem falado palavras que, né, condenando aquela pessoa? Infelizmente, por ser humana, talvez, por fazer uma escolha errada, né? Nosso papel não é este. Nosso papel é de ajudar, certo? É um alimento, é uma água, é um pão, né? É diferente de ser pedido dinheiro. Aí são questões a ser analisadas, tá? Rejeitar de entregar uma certa quantia de dinheiro é uma coisa. Agora, rejeitar alimento, irmão, é outra completamente diferente, né? Se eu não me engano, né, vou parafrasear que eu não me engano, que eu não lembro a passagem exatamente, mas a igreja, nos primórdios, teve um povo lá que eles tiraram da sua miséria para contribuir com o apóstolo Paulo. Se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo. Tá? Qualquer coisa vocês me corrigem no comentário. Né? Que eles não tinham, eles tinham pouco para cooperar com a obra missionária, mas o pouco que tinham dali eles tiraram. Como que eu aprendo isso? Se eu tenho 2 quilos de alimento, eu dou 1 e fico com 1. Né? Se eu tenho 5 quilos de alimento, eu dou 1 e fico com o outro. Então é um aprendizado para a nossa vida que vai nos agregar mais. E, ainda é bíblico, diz que, a palavra de Deus diz que os que abençoam serão abençoados e os que amaldiçoam serão amaldiçoados, né? Então abençoa dentro do possível aqueles que vocês que podem ajudar. Vamos lá. Não sendo ouvinte, esquece disso, ou seja, dá uma de esquecido. Ah, eu não sabia. Sabia sim. Tem anos na igreja já aprendeu as doutrinas, já aprendeu a palavra, né? Mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então está dizendo, vai ser bem-aventurado, você vai ser abençoado se você abençoar. Tá? 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração.
a religião desse Evan. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Que mundo? O costume. O costume, as ideologias, as filosofias, o comportamento, tudo que o mundo oferece que é contra os ensinamentos cristãos, bíblicos, é o mundo. Tá? Então não se contamine com o que o mundo oferece, mas faça o seu papel. Né? Como diz o 26 aí, se alguém entre vós cuida ser religioso, nossa, sou religioso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu conheço, eu faço e aconteço apenas de palavra, mas não pratica nada. Né? Sabe muito, mas faz pouco. E isso é muito, muito ruim para o papel do cristão. E não refreia a sua língua. Fala demais. Antes engana o seu coração, a religião desse Evan. Né? Fala muito. Gosta muito de falar, mas não faz nada. Gosta muito de impor, mas não faz nada. Né? Então isso é muito ruim. A religião pura é essa, imaculada. Fazer o bem ao próximo. Visitar o órfão, o oprimido, o que está na prisão, os famintos, os doentes, as viúvas, etc. Irmãos, é um aprendizado para a nossa vida. Vou ficar por aqui, não vou estender mais, porque o vídeo já está um pouco longo. Mas que você venha refletir com o que foi passado nesse vídeo. Eu não sou detentor do saber, como eu já havia falado antes e volto a dizer, é uma perspectiva bíblica, né, para um aprendizado para o bem de nossas vidas. Pois não foi nada falado aqui que venha trazer mal para nossas vidas, mas uma consciência de que devemos fazer o bem. Tá bom, irmãos? Vou ficar por aqui. Não hesite de comentar, de interagir comigo, para a gente se conhecer, para a gente trocar experiências, ideias, pensamentos, saber. Isso é muito importante. Tá bom, irmãos? Vou ficar por aqui. Deus abençoe as vossas vidas. E fique ligado, não se esqueça de acionar o sino de notificações do lado aí, do inscrever-se, para você receber uma notificaçãozinha sempre que for lançado um vídeo novo daqui do canal, tá bom? Deus vos abençoe. Fiquem com Jesus. Amém?